Lizzie não pôde ajudar Geralt, porém ela pôde encaminhá-la a Corinne, uma oniromante especializada em encontrar almas perdidas. Orientado por Corinne, o bruxo teve um sonho. Nele, Ciri e eu, Dandelion, estávamos reunidos. Agora Geralt sabia que para encontrar Ciri, primeiro teria que encontrar seu mais querido e antigo amigo. Por que vocês todos não me deixam em paz? Procura-se. Berço usado sem desgaste. Rapaz bonito acompanhante para casamento de amiga. Troco panela furada por carrinho. Quem escreve os anúncios? Precisa de um bruxo? Qualquer sujeito disposto a matar um monstro. Um bruxo serve. Monstro? De que tipo? Grande, mau, que mora nos esgotos. Se tiver interesse, passe na mansão Gary. Pergunte por Olgierd von Everec. Ele ordenou a publicação do anúncio. Como estripar um homem? Nosso Ataman vai te Você viu criar e guerra, será. amigo? Sempre Dá disposto para a notar. Ele cura qualquer ressaca. Opa, parceiro. Não conheço a tua cara. O que quer? Procuro por Olgierd von Everec. Ah, isso é lá dentro. Olgierd von Everec. Procuro por ele. Não tem ninguém com esse nome. Me pergunto, quem são vocês? Quem a gente parece? Um grupo de assassinos. Ou um bando de soldados que deram sorte. Ah, mas é aí que você erra, pois somos todos filhos de nobres. E filhas! Então, vão me dizer exatamente quem são? A Companhia Livre da Redânia. Nos chamam de Os Selvagens, por causa do javali no nosso escudo. Me disseram que encontraria Olgierd von Everec aqui. Alguém tirou com sua cara, meu irmão. Então talvez possam compensar e me ajudar, meu irmão. Algo me diz que eu e você temos mães diferentes. Tá bem, Ungus. Você se divertiu. Eu sou Olgierd. Diga, o que te traz aqui? Não, não. Eu sou Olgierd. Você? Até parece. Eu sou o Olgierd. Vocês são hilários e eu adoraria dar mais gargalhadas. Mas o tempo urge. Opa, opa! A merda ficou séria. Vim pelo monstro no esgoto. Olgierd von Everec ofereceu uma recompensa por ele. A merda era séria desde o começo. É o caso de sempre com um bruxo. Como assim? Eles tiram suas emoções. Por isso que são sérios. Parece que enfiaram uma lança no seu cu. Tá bem, mestre bruxo. Chega de piada.
Aguentou um bocado delas. Me impressionei. Venha. Eu te levo até Olgierd. Do que te chamam? Geralt de Rivia. Um conselho, Geralt de Rivia. Quando achar Olgierd, tente deixá-lo interessado. Tenho que deixá-lo interessado? É ele que quer o monstro morto. É, mas ele não precisa que você mate. Então, se quiser o serviço, tem que chamar a atenção dele. E ele se cansa bem rápido. Ah, também, senhor. Tem um convidado. Você sabe que tipo de esculturas vendem pelos melhores preços? Estátuas de deuses, nuas e bustos reais. E o que temos aqui? Uma mulher pelada. O que você acha dela? Esculturas não são bem o meu negócio. Não posso culpá-lo. A arte contemporânea tem se tornado superficial, insossa. Em um século, usarão esses nus em cartazes, sustentando tijolos e banalidades. Lembre-se disso. Ah, eu já gostei de Botticelli. Da vida que ele dava a um pedaço de pedra fria. Mas olho para ela agora e só parece uma pedra simétrica, sem defeito na superfície, perfeita de doer. Tão sem vida e sem sal quanto uma pedra na estrada. Assim é melhor. Mais interessante, ao menos. Muito bem. Ao assunto em questão. Vamos voltar à companhia e provar os comes e bebes primeiro. Ataman Olgierd. Vida longa a ele. Vida longa ao Ataman! Vida longa ao Ataman! Vida longa ao Ataman! Venha beber conosco. Ora, não temos escolha agora. Traga-nos um vinho, meu bem, e algo para beliscar. É só uma ocasião especial ou só estava querendo um banquete? Toda ocasião é especial. Hoje celebramos uma nomeação. De quem? O novo sabre do escudeiro Herdor. Já achei um nome para ela. Belo sabre. Te nomeio Traditiana. O monstro no esgoto. Sabe de mais algo? Não faço ideia do que seja. Só que é letal. Não me afetaria se a minha cozinheira não tivesse sido uma vítima. Ah, a carne que ela preparava era única. Ela estava no esgoto caçando? Para trazer carne? Não. Ela foi a uma feira com uma irmã ou prima. Não importa. A maluca a convenceu que um príncipe que virou sapo vive nos esgotos de Oxenfurt. E sabe como são as mulheres. Querem um príncipe e mergulham na merda para consegui-lo. Vice não era diferente quanto a isso. Foi lá e nunca voltou. Não foi a primeira, pelo que parece. Ei, deixe ela em paz. É assim que você trata a filha do senhor da mansão? Peço perdão. Onde estávamos? Assim, o contrato. Então, vai aceitar? Vamos resolver uma formalidade antes. O pagamento. Não se preocupe. Volte com a cabeça da fera e você terá o que desejar pedir de mim. É bastante generoso. Mesmo assim, preferiria estabelecer um valor. Ah, tá bem. Quanto você deseja?
300? 400 coroas? 450. Certo. E isso será além do souvenir que for que desejar levar. Considere a fera morta. Confiante? Traga-me a cabeça dela e a recompensa será sua. Ei, você! Olho de gato. Meu nome é Geralt. Mas vou te chamar de olho de gato. Isso é um problema? Vá direto ao assunto. Tem uma proposta potencialmente lucrativa, olho de gato. Matar o meu amigo, Clivert. Precisa descobrir quem foi e cortar a cabeça do cretino. Por que não vinga ele você mesma? Parece gostar de balançar seus sabres por aí. Sim, gosto. E se soubesse quem matou o Clivert, já o teria estripado há muito tempo. Mas não sei. Mas você vê muito mais do que eu com seus olhos de gato. Pode rastreá-lo. Continue falando. Clivert traficava Fistec. Há alguns dias ele foi para a Arqueada levar uma entrega. Nunca mais voltou. Esteve lá? Viu de fato o seu corpo? Não, mas Clivert era um filho da mãe de confiança. A gente ia se encontrar, mas ele não apareceu. Isso só pode significar que está morto. Encontre o cuzão que fez isso. Encontre ele e mate-o. Pagarei uma boa grana. Preciso pensar melhor. Clivert tem uma cicatriz na testa. Parece a sua. Veja isso e reconhecerá seu corpo. Falei que pensaria sobre isso. Sabe de uma coisa, olho de gato? Só preciso olhar uma vez para você e já sei. Você fará o que eu pedi. Posso apostar. Me procure em Oxenfurt, na estalagem Alquimia, na praça principal. Vamos nessa! Você é o puto louco que caçou o rei. Lutam. As melhores mercadorias desse lado do Pontar. Ei, por que está deve durar muito? Pra quê? A vida te deu uma surra, não bastou? Uma fera terrível caça no esgoto por esse caminho. Melhor não ir por lá. Devorou lá e nunca voltou. Pegadas. De botas grandes, de homem. Achei que só mulheres procuravam o príncipe amaldiçoado. Pegadas de mulher ao lado. Só um par. Ela veio só.
Cortes feitos por uma lâmina. Nenhum monstro fez isso. Ah, não vai não. Me ouviu? Nem pense nisso. Por favor, não faça isso comigo. Shani, Gerald? o que está fazendo aqui? Tentando salvar a vida dele. Me ajude! Shani, acalme-se. Ele morreu. Eu tenho certeza que algo pode ser feito. Solte. Droga! Tudo em vão. Você fez o que pôde. Obrigada, Gerald. É bom te ver. Você também. Não te vi mais depois que parti de Vizima. Para onde foi? O que tem feito? Em suma, tratei doentes e feridos como sempre, especialmente na minha clínica em Oxenfurt. Mas na Redânia me chamam para ajudar o exército às vezes. Vou querer saber da história completa também. Claro, mas depois de sairmos desse esgoto. O exército da Redânia te forçou a vir aqui também ou só tá aqui para um agradável passeio pelos esgotos? Recebi suas ordens esta manhã. Parti com uma unidade inteira, mas algo nos atacou. O soldado é alguém importante para você? Se chamava Knowles. Serei dispensado na próxima semana. Não o será mais, nem o resto da unidade. Quantos deles havia? Um esquadrão inteiro, 6 garotos corajosos. Todos mortos. O que te atacou? Viu o que era? Não, corri logo que apareceu. Era imenso, cuspia veneno e fazia uns sons de salivar estranhos. É tudo que eu sei. Não parece nenhum dos necrófagos ou bando de afogadores comuns. Não, era só uma criatura. Grande, mas uma só. Alguém jogou uma tocha e o monstro nem deu bola. Certo. Não teme o fogo. Bom saber. Por que te mandaram aqui para baixo? Conte-me, se não for segredo, claro. Preciso de uma amostra do veneno da fera que ronda esses esgotos. Ela não só mata quem desce aqui, sabe? A água em vários poços está contaminada. As pessoas adoecem, inclusive soldados redanianos. Pretendo matar a criatura. Te levo uma amostra do veneno depois. Obrigada pela oferta, mas prefiro ir com você e coletar a amostra pessoalmente. A criatura é perigosa. Você viu do que ela é capaz. Sou uma garota crescida, Gerald. Cuido de mim mesma e não tente me convencer do contrário. Sabe que faço o que quero. Ah, certo. Você que sabe. Então, me mostre onde o monstro te atacou. Por aqui. A grade está bem deformada. Algo grande bateu nela, com muita força. Fechei ela quando fugi. O monstro deve ter se batido nela. Ainda bem que aguentou. Mas agora precisamos contorná-la. E vale a pena procurar lá fora? Na verdade, esperava que o golpe do monstro tivesse enfraquecido as paredes. Cuidado, o monstro ainda pode estar aqui. Soldados da sua escolta? Sim. São eles. Vern, Miklas. Pobres rapazes. A criatura não é de brincar, ao que parece. Eles salvaram a minha vida. Conhece bem eles?
Esse eu conheci essa manhã, mas o Verne e eu servimos juntos na Batalha de Dorian. O Miklas se alistou no Yul. Sinto muito. Quando matar a fera, vamos ter que mandar alguém para coletar os corpos e dar um enterro digno a eles. O que ocorreu exatamente? Chegamos aqui e o Miklas começou a procurar pegadas. Aí os afogadores atacaram. Os soldados deram conta deles. Mas Franz foi ferido. Foi na perna. Ele e eu ficamos para trás. Tentei fazer curativos enquanto o Nós vigiava. Aí a fera apareceu. O Nós me empurrou para a saída e correu para cima do monstro. Me virei e vi ele ali, deitado, coberto por uma substância pegajosa. Corri para buscá-lo e arrastei ele até onde você nos encontrou. Onde estava o monstro? Miklas e Verno o afastaram de nós e pagaram caro por isso. Conseguiu ver bem o que atacou vocês? Tudo foi tão rápido. Não consegui ver direito, não. Só vi por trás. Sei que era grande, gosmento. Preciso dar uma olhada. O homem que você remendou tá aqui? Franz? Não o vejo. Acha que o monstro levou embora? Pode ser. O monstro deve ter entrado ou saído por aqui. É fundo. O nível inferior do esgoto foi fechado há anos, mas Verno, comandante, tinha a chave mestre. Vou ver se encontro. Tenho a chave. Ótimo, vamos indo. Tem uma lenda. Dizem que o monstro é um príncipe transformado em sapo por maldição, algo assim. Ouvi dizer, muitas mulheres caíram nessa. Se eu descobrir quem espalhou o rumor, eu mato. Então, não acredita? Estudei medicina, não literatura. Parei de acreditar em contos de fadas há muito. Outra romântica desafortunada. Veio desfazer a maldição do príncipe e só encontrou a morte. Johnny, cuidado, fuja! E agora, seu lixo? Criaturas horrendas. Você está bem? Tudo bem. Veja, é o Franz.
O que sobrou, você quer dizer? Que tipo de criatura faria isso? Muitos afogadores aqui. Isso significa algo? Quer dizer que o monstro não os ataca. Parece que ele se dá bem com as criaturas dos esgotos. Algum tipo de simbiose. Interessante. O quê? A perna do Franz estava ferida, certo? Sim, logo acima do joelho. Conseguiu aplicar algo nela? Sim, um pouco de álcool, mas só. Por que pergunta? Veja, metade da perna do Franz desapareceu. O monstro deve ter levado. Os outros corpos estavam intocados, exceto pelas feridas de combate. Está sugerindo que a criatura gosta de álcool? Misturado com sangue. Duvido que vamos descobrir algo mais aqui. Precisamos do covil. Logo atrás de você. Johnny, cuidado, fuja. Nada mal. Shani, consegue pegar as suas amostras aqui? Claro, junto com muita sujeira, escombros e fezes de afogadores. Preciso de uma amostra limpa. Do covil seria ideal. Muita gosma aqui. Basta para sua amostra? Seria mais que suficiente se não estivesse contaminado. Johnny, cuidado, fuja. Mostra do que você faz. Acho que afogadores suculentos são comida ocasional também. Pobre mulher. Tentou escapar. Esforço inútil. Johnny, cuidado, fuja. Soldado redaniano. Veio caçar a criatura sozinho, talvez. Tolo. Afogadores mortos por toda parte. Estranho. O monstro parecia tolerá-los. Acho que só se não chegassem muito perto. O covil deve estar próximo. Cadáveres em decomposição, gosma e aquele fedor. Este tem que ser o covil. Fresco e úmido. A criatura esteve aqui. Vou coletar minha amostra. Todos os túneis e corredores estão aqui. E agora? Preciso atrair a fera. Como? Nem sabemos que tipo de monstro é. Sabemos que gosta da mistura de sangue e álcool. E por acaso tenho álcool comigo. Espero que não planeje se cortar ou... Relaxe. Tem muitos cadáveres. Vou usar um deles. A amostra que coletou é o suficiente? Espero que sim. Mas queria pegar o veneno puro, depois de matar o monstro. Para preparar um antídoto, não vai precisar com a criatura morta. Não é assim. Tem pacientes envenenados. Além do mais, posso estudar o veneno, testá-lo e talvez descobrir propriedades interessantes. Vou trabalhar. Duvido que eu ajude numa luta. Mas pode precisar de mim depois. Vou achar um esconderijo. Seria melhor você esperar na superfície. Ou em casa. Mas... Sem mas.
Espere na passagem por enquanto, se precisar. Preferiria que não esperasse, mas quando o monstro vier, corra para a superfície. Ah, tá bem. Jane, olha pra mim. Me prometa que vai ficar de fora. Prometo. Ótimo. Agora se esconda. Tome cuidado, Geralt.
está acontecendo? Ah, ele finalmente acordou. E ele fala o idioma humano. Estava achando que não ia falar a viagem toda. Exceto, talvez, com o reflexo no balde de mijo. Onde estou? No Albatroz ou Farc Bartoil, como se diz no seu idioma estranho. A caminho de Ophir. Não lembro de ter virado, Marujo. Não virou, parceiro. Te arrastaram a bordo. Parece que matou o príncipe deles. Droga, não lembro de nada. Só de um esgoto, um sapo gigante e umas botas. Se o sapo era o príncipe deles, acho que tenho sorte de estar vivo. Depende de como olhar para a situação. Sei um pouco de Ophir. Ouvi dizer que vieram para cá em uma missão, enviados pelo rei para achar o príncipe e desfazer sua maldição. Apostaram a sua honra e a das suas famílias a 5 gerações, que o trariam para casa são e salvo. E eu matei ele. Ótimo. Então, devem achar que preservarão a honra levando o assassino do príncipe de volta para a justiça do rei. E quem seria você? Felipe Calagrande, ao seu dispor. Ladrão, atravessador profissional e seu guia por Oxenfurt. Quando tem tempo. E por que está aqui? Matou um príncipe também? Bom, na cabeça deles, fiz parte da morte dele. Fui o guia deles, entende? Levei eles pelos esgotos, mas não até você ter aberto o bucho do príncipe deles. Sinto muito por isso. Não é culpa sua, amigo. Afinal, eu podia ter ficado sentado no Alquimia jogando Gwent. Não tinha que me gabar de conhecer Oxenfurt melhor que minhas calças. Estamos no mar há muito? Não sei direito. Não faz muito. Mas, em compensação... mas de que importa mesmo? Importa muito. Se estão me levando para a forca, não tenho pressa para chegar. Estou feliz em navegar para o Ophir. Ouvi selvagens lá, com listras pretas e brancas. Sempre quis ver um... Certeza que não são cavalos pretos com listras brancas? Não, cavalos pretos com listras brancas são de Zanguebar. Disso eu tenho certeza. Escuta, havia uma jovem, uma médica, ruiva. Eles a capturaram também? Não lembro de ver mais ninguém. Você estava sozinho. Ótimo. Então ela escapou. Com sorte foi para casa. Já tentou fugir, é? Usei todo o meu charme e não consegui nada. Talvez meu Ophir esteja enferrujado. O meu Ophir nem existe. Bom, navegaremos por um mês ao menos. Te ensino um pouco nesse tempo. Helga! Oliarre! O que isso significa? Nos mandou calar a boca. Houve algum engano. Posso falar com o seu capitão? Elkan Sokan! Galevet Kar ao Baragel! Cale-se, cão. Você matou o nosso príncipe e vai pagar por isso. Que lhe ia falar? Se dependesse de mim, já estaria morto. A vingança não é nossa para exigir. É do rei. Juramos pela nossa honra. Como eu digo, leve-me ao seu capitão. O quê? Helga! Vaev. Vaev! Alihei! Il! Aegaias! Helga! Inkawev Iker Angerev Alvint! Ishavato Elaf! O que aconteceu? O que ele disse? Disse para ficar quieto e que será enforcado em 2 semanas. E daí ele disse algo como: veremos quem está de humor para piadinhas então. Por quê? O que eu disse? Que você queria o chapéu da tia dele. A ideia era essa, pelo menos. Ótimo. Pare com isso. Não adianta falar com eles. Tudo que vai ouvir são rosnados. E eles ficam mais arrogantes, reparou? Como aquele felino... Qual é o nome? Tem alguém aqui que fale o idioma comum? Tem um mercenário com eles. Parece ser de Aediene. Ele me recrutou para guiá-los pelos esgotos. O mago que lidera eles fala um pouco.
Ouvi ele falando, mas duvido que falem com você. Se fosse você, dormiria em vez de bater boca. Temos uma longa viagem pela frente. Sono não é o que preciso. Alguém com quem possa me comunicar é o que eu quero. Saudações, Geralt. Lembra de mim? Me lembro. Nos vimos em Pomar Branco. Você... Gunther Odin, conhecido como o Senhor Espelho. Ajudei a achar a Jennifer. Você de novo. E quer a minha ajuda? De novo. Ouvi dizer que uma forca lhe aguarda. Quer dizer, se esta papa não te matar primeiro. Ainda não provei. Não parece promissor, como a sua situação. Eu poderia tentar tirá-lo daqui, sabe? Você deseja desembarcar, não é? Sim, claro. Mas como diabos você... Ah, mais do que espera. Irei te ajudar, Geralt. Mas antes, preciso saber se você devolverá o favor. Certo. Não posso conseguir algo com nada. De fato. No fim de tudo, sou um comerciante. Então, quer minha ajuda? Sim. Combinado. Quando tudo acabar, nos encontraremos novamente na encruzilhada, sob os salgueiros perto do vilarejo de Yantra. Ah, e eu devo te dar algo para se lembrar de mim. O que é isso? Uma marca que nos torna sócios. Com quem está falando? Com ninguém. Nunca gostei de navios. Tadinha. São como demônios. Embrulham o meu estômago. Ah, dormir durante tudo isso seria ótimo. Não barganhei por uma tempestade. Acho que significa um aumento na tarifa. Levem-nos para o filho em segurança. A recompensa do rei será generosa. E o prisioneiro? Devemos levá-lo perante o rei. Arrisquei a minha honra nisso. Não podemos levar só a cabeça do merda ao seu rei? Como faremos com o outro? O outro se afogou. Não podemos fazer nada. Este entregaremos vivo. Além do mais, desejo ver o inferno, ao qual o rei certamente condenará. Que tipo de inferno? A punição para o rei de Cid inclui isso quente, o esfolamento desde
Calma lá, carpeado. Sabia que viria. Você é vidente? Importa pouco quem eu sou. Sua fuga tornei possível. Antes disso, Jennifer a encontrou graças a mim. Então sente que me deve. A lembrancinha que me deu é bem eficiente. Esse é o propósito. Coincidentemente, acho engraçado que até o verme mais podre tem compulsão interna em pagar dívidas de gratidão. Humanos, elfos, anões, todas as raças. Precisa me explicar isso um dia. Quanto ao presente, diga-me, como se virou com os Ofires? Você apareceu do nada e desapareceu misteriosamente. Conjurou uma tempestade. É um mago? Por favor, não aguento feitiços. Abracadabra infantil não são interessantes. O que me fascina são contos reais, vidas humanas de verdade, como o que vou lhe contar. É sobre um homem pior que os outros, vulgar, desprezível, com coração de pedra. Alguém que se recusou a pagar suas dívidas. Acha que vai me interessar? Tem algum motivo? Ele também lhe causou mal. O seu nome é Olgierd von Everec. O que ele fez pra você? Antes de revelar isto, gostaria de deixar algo bem claro. Olgierd von Everec conspirou de propósito para lhe fazer matar um homem que poderia ter sido curado. Se eu não tivesse intervindo, você teria perdido a cabeça por isso. Sabe por que ele fez isso? Porque é um monstro degenerado em carne humana, que se alimenta da dor e do sofrimento dos outros. Bom, claramente não gosta dele. O que ele te fez? Ele e eu fizemos um pacto. Um sob o qual conjurei meus vários talentos e sócios para dar a ele o que ele desejava. E agora é hora de pagar.
mas ele foge da obrigação. Quer que eu colete uma dívida? Não sou nenhum capanga. Capangas não é do que preciso. Preciso de alguém inteligente e esperto. Alguém que não teme nada. Como você. Isso é pura adulação. Sim, claro. Afinal, sou comerciante e viajante. Mas não se engane. Tenho muitas coisas interessantes para oferecer. Coisas como? Excessos, abundâncias para corpo e alma. Você não terá falta de comida ou bebida. Como um bruxo, deve desejar uma arma suprema. E posso oferecer a que sonha. Seu corpo ágil como nunca antes. Sua mente mais rápida que raio. Proezas românticas para encantar toda a dama. Mas, acima de tudo, ofereço uma aventura. Uma experiência como nenhuma outra. O destino de poucos escolhidos. Parece generoso. E tudo isso por minha ajuda em uma coisa? Não vai querer mais nada além disso? Só uma coisa. Juro. O que você fez pro Olgierd? Também o tirou de uma cela? De certa forma, sim. Lembro-me do dia muito bem. Chovia de leve, mas o frio era de gelar a alma. Olgierd apareceu ao nascer do sol, magro como uma vara, com a camisa devorada por traças. Só parecia ter sua espada, nada mais. Me doía só de vê-lo assim. Ele pediu ajuda e eu ajudei. Fiz ele virar um homem rico, bem-sucedido, estimado. Ele é quem é hoje, graças a mim. Mas depois ele me ignorou, me desprezou. Me manda embora quando ouço pedir pagamento. Até soltou os cães em mim uma vez. Portanto, ele me deixa sem escolha, além de invocar os termos do nosso pacto. É aí que você entra. Qual é o valor que ele deve? Cavalheiros não discutem dinheiro. Preciso dos detalhes se vai querer que eu suje as minhas mãos. Quanto? 1 milhão de coroas? 2? Não empresto dinheiro para cobrar juros. Não. O que Olgierd me deve é bem mais pessoal do que moedas brilhantes. Não é ideal, mas não posso dizer mais nada. Devo respeitar sua privacidade. E você? Se diz homem de muitos talentos, mas não pode cuidar disso? Eis a condição. Nosso pacto diz que antes que possa coletar o que me é devido, devo cumprir 3 desejos de Von Everett. Mas não posso realizá-los eu mesmo diretamente, dependendo de como dizer, um mediador. Então precisa de um trouxa. Preciso é de um aliado. E algo me diz que não encontrarei melhor do que você. O que espera que eu faça? Para começar, venha comigo fazer uma visita a Von Everett. Depois, bem, improvisaremos. Acredito, porém, que tudo acabará bem. E quando acabar, nós 3 vamos nos encontrar e agradecer um ao outro pela viagem conjunta. Muito bem. Detalhes agora. Achei que o Olgierd tivesse 3 desejos, pedidos, o que for. Ele tem. Pode pedir 3 coisas de nós. Porém, não saberemos o que elas são até vê-lo. Parece pouco confiável. A sua ajuda, o pacto com Olgierd, os 3 pedidos. Repense. Eu concordo que não tem motivo para confiar em mim. Mas, por sorte, eu estava no lugar certo, na hora certa para te ajudar. E também é o caso com um homem que nos fez mal. Para mim, isso já é motivo para trabalharmos juntos. Para mim, nem tanto. Venha comigo ver Olgierd. Você verá que ele é um homem vil, sem honra, que trata as vidas das pessoas como brinquedos. Como ele tratou a sua quando o enviou atrás do Príncipe Sapo. Tá bom. Vou ver o Olgierd com você, mas sem promessas. É tudo o que peço. Muito bem. Agora remova a maldita marca. Naturalmente.
Logo que você completar sua tarefa. Vá, não se arrependerá. Nos encontramos lá. Tem um assunto a resolver no caminho. Outra dívida para coletar? Talvez. Tô cheia até a boca. Tenho medo de sair da cela. Nossa, belas lâminas as que você tem. Opa! Ô! Ora! Olha só quem é! É o bruxo do humor de merda! O que conta? Tem um tumor na sua cara. Você pegou alguma pereba ou fire? Pode-se dizer que sim. A mansão está queimando, percebeu? Isso? Ah, sim, sabe como é. O banquete se estende com muita dança e festa, brincadeiras brutas. Nos passamos um pouco, é verdade. É bem óbvio. Cadê o Olgierd? E eu lá sei? Deve estar por aqui em algum lugar. Não, por favor, eu imploro. Cala essa boca! Deixe-me ir! Deixe-me em paz! Cala a boca! Eu comi com vocês! Comi com vocês! Lutei junto com vocês! E vocês me matariam agora? Eu sou um de vocês! Pode ter sido, mas não é mais não. Ele é culpado de quê? Que porra te importa? Não é assunto teu, parceiro. Opa, nervos à flor da pele? Por quê? Tá surdo? Dá o fora daqui, mutante de merda! Só quero saber exatamente o que está ocorrendo aqui. Ora, mas não vai saber. Se manda! Vou embora logo que me contar. Mas que pé no saco! O Ataman disse para matá-lo! Essa é a resposta, gostou? Se manda, temos trabalho a fazer. Espere, eu sei que o Olgierd quer ele morto, mas ainda não sei o motivo. Mas que caralho isso te importa mesmo? Não importa, só curiosidade. O punheteiro violou nosso código de cavalaria! Só tem uma punição: morte! Que bagunça é essa? Não acabaram com ele? Meus ouvidos não aguentam mais os gritos. Ah, Gerald. Já que voltou, presumo que deu um jeito no esgoto. Ou você não esteve lá? Você matou o meu pai! Eu não. Mentira, filho da puta! Esse homem o matou, sozinho, sem eu saber, de raiva. Porque seu pai nos recusou a sua hospitalidade. Por essa violação dos costumes, ele foi sumariamente executado. Preciso dizer mais? Leve-a embora. Agora, onde estávamos?
Esse espetáculo todo é mesmo necessário? Ah, espetáculo. Ora, deve-se demonstrar certa loucura de tempos em tempos. Ajuda a se sentir vivo. Ouso dizer que sabe o que quero dizer, a julgar pela marca no seu rosto. Você é imortal? Depende da sua interpretação do termo. De fato, não posso ser morto. Mas não é o que imaginam por aí. Não morrer não quer dizer viver a vida eternamente. Então é uma maldição? Maldição? Não, não chamaria disso. Digamos que deve tomar cuidado com o que deseja, caso seu desejo seja concedido. Há sempre consequências. Não sei se entendi. Quando você sabe que pouca coisa te machucaria, você assume riscos, busca sensações extremas. Chega uma hora que já fez tudo, e tudo parece chato e monótono. O negócio é atravessar esse momento, avançar, alcançar além do que sabe-se ser possível. Sabe o que é isso? Não posso ter certeza, mas tenho suspeitas. O homem com quem escolheu negociar é perigoso, bruxo. Matei a fera nos esgotos. Parabéns, então. Sua recompensa. Você também pode levar o que quiser da mansão. Se algo não estiver queimado, claro. Foi uma luta difícil? A estripei e ela se tornou humana. Você sabia que isso iria acontecer? Claro que sabia. Ele nunca teria te arrastado para isso de outra forma. Gaunter Odin veio espalhar calúnias? Não. Eu vim coletar um débito. Você sabe que primeiro deve? Te dar 3 desejos com um mediador. Apresento-lhe meu campeão, Geralt de Rivia. É verdade? Sabia que o sapo era um príncipe amaldiçoado? Ele não só sabia, como ele mesmo o amaldiçoou. Ele não mencionou? Bom, então deixe-me contar. É uma história bem cativante. Olgierd amava uma bela dama chamada Iris. Porém, os pais dela optaram por casá-la com um príncipe herdeiro de Ofir. Olgierd passou a detestar o cara. No começo, ele queria matá-lo. Depois decidiu que seria simples demais. Então, condenou o príncipe a uma vida podre na forma de sapo inchado. Mas ele cansou de vê-lo sofrer e decidiu acabar com sua vida, usando você. Refresque minha memória, Odin. Quem deve realizar meus últimos 3 pedidos? Meu assistente, Geralt. Então vá. Não desejo ver o seu rosto mais do que preciso. Vamos. Para onde? Os estábulos. Meus homens estão se preparando para partir. O que ele disse sobre o príncipe é verdade? Você transformou ele em sapo? Talvez. Ou talvez o Delfim Ofiri tenha comido algo que não lhe fez bem. Nunca se sabe com a culinária deles. Nunca ouvi falar de comida que transforma homem em monstro. Então, pode ter sido algo que ele bebeu. Ah, lancei a maldição. Vingança por uma grande decepção. Eu era outro homem na época. Estava furioso e berrei palavras sem sequer pensar que elas poderiam se realizar. Poderia ter me dito a verdade sobre o sapo. Tá se divertindo às minhas custas? Só queria a fera morta. Não tinha como saber que você responderia ao aviso. Foi coincidência. Mas devo admitir que quando você, um bruxo, respondeu, achei que era o certo. Vocês são treinados para isso. Eu poderia ter sido capaz de remover a maldição. Talvez sim, talvez não. Todavia, por que se incomodar? Ele era um ser humano. Aquela Ralé Ofiri não era humana. A laia dele não merece viver. Isso entre você e o Senhor Espelho. Sua rixa
eu preferiria não me envolver. Mas já está resolvido. Ele fez algo por você. Agora tem uma dívida a pagar, não é? Sim. Pois então, não se livrará dele até pagá-la. Mas não se preocupe. Arranjarei tarefas tão impossíveis que nunca as completará, mesmo que enlouqueça tentando. Mas dê o melhor de si, e a sua dívida será absolvida. E viverei em paz até o Senhor Espelho achar outro assistente. Acho que tenho que perguntar diretamente o que preciso fazer para você. Deixe-me pensar. Estamos sem teto sobre as nossas cabeças. Talvez deva começar com isso. Traga-me a casa de Maximilian Borsod. A casa? Está surpreso? Por quê? Tenho que viver em algum lugar, não? O que quer dizer isso? Perdeu o bom senso? Vai montar sobre um cavalo imundo? Saia da minha frente. Sabe o que Vladimir faria se ele visse isso? Sim! Vladimir? Meu irmão, houve vezes que ele fedeu como sapatos por 3 dias. Mas a sua montaria sempre estava pronta para um desfile. Ninguém é páreo para o Vladimir comendo e bebendo. Infelizmente, ele não tem mais celebrado. Precisa achá-lo e fazê-lo se divertir muito. É o meu segundo pedido. Tá bem, parece fácil. E o terceiro? Complete esses 2 e falaremos sobre o terceiro. Alguma dica para onde devo ir, como começar? Deve estar louco. Não pretendo facilitar as coisas para você. Quando eu terminar com os 2, onde te encontro? Não sei, pois meu bando planejou umas distrações. Mas digamos que na estalagem Alquimia, em Oxenfurt. Tá bem, te vejo lá. O irmão não deve ser difícil, mas a casa... Como vou levar uma casa até ele? Na verdade, é o oposto. Não me preocuparia com a casa. O irmão será a parte difícil. Você me esperou. Que gentileza. Não poderia abandonar meu mediador aos caprichos da fortuna. Achei que tinha que realizar os pedidos do Olgierd sozinho. É o que diz o contrato. Mas em nenhum lugar diz que não posso ajudar. E algo me diz que vai precisar de bastante ajuda para as 2 primeiras tarefas. A casa de Borsod. Não faço ideia de como levar isso a ele. O único Borsod que eu conheço aqui tem uma casa de leilão em Oxenfurt. Ouvi falar dela. Minhas espadas quase foram leiloadas lá uma vez. O leilão foi feito em Novigrad, mas isso foi há um tempo. Devem ter se mudado. Você pode ter uma oportunidade de perguntar a eles o motivo. Tá bom, irei lá. E depois? Como eu saberia? Talvez você se inspire quando estiver lá. E leve muito dinheiro. Sinto que poderá ser útil. O irmão de Olgierd, por que acha que ele vai ser difícil? Temo que ele já esteja morto. Há muitos anos. Não concordei com necromancia. Necromancia não é a sua única opção para reviver uma alma. Um ritual antigo, uma evocação de sangue. É disso que precisa. Isso é como escolher entre praga e peste. Além do mais, preciso do sangue do evocado. Sangue. Verdade. Do evocado, não necessariamente. Tome. Onde conseguiu isso? Geralt. É mesmo curioso. Pense nisso como sangue de Von Everec e prossiga. Onde vou encontrar esse Vladimir? Geralt, não posso fazer tudo por você. Use a cabeça. Os Von Everecs são famosos nestas partes. Deve ter conhecido alguém que ouviu falar da família. A ruiva charmosa, a médica, por exemplo. Sabe quem é? Acho que está na hora de trabalhar. Um pouco mais de entusiasmo, bruxo. Você pode até mesmo se divertir. Oba, mal posso esperar.
Se eu precisar de ajuda, onde te encontro? Eu te encontrarei. Boa sorte, Geralt.